Você já clamou por um milagre e sentiu que Deus estava em silêncio? Já se perguntou diante disso se Deus realmente ouviu ou tem ouvido o seu clamor? No devocional de hoje eu quero te mostrar, com base na palavra de Deus, que Ele não apenas ouve, mas Ele também intervém poderosamente quando clamamos com fé. Então, não saia desse devocional de hoje, porque no final eu vou te mostrar uma ação prática que pode mudar sua vida hoje. E detalhe, o que eu vou compartilhar aqui não é apenas uma teoria, mas é uma verdade bíblica que já transformou milhares de vidas. Deus age no clamor. Então, fica comigo até o final desse devocional. Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. E o tema do nosso devocional de hoje é: clame por intervenção divina e veja o milagre. Amém? Queridos, eu separei aqui alguns textos, né? E essa história é sensacional. Você vai gostar e você vai entender o porquê que essa história entra muito, se encaixa perfeitamente sobre esse tema, porque ele vai trazer para você ali um contexto muito interessante, e depois nós vamos trazer ali uma ação prática que com certeza vai ali te ajudar muito a mudar a sua forma de pensar, de ver e de clamar a Deus. Amém? Então abra sua Bíblia, você que tem nos acompanhado, você que usa a sua Bíblia aí, né? Hoje, dia 10, né? Hoje, dia 10 de março, você pode abrir sua Bíblia lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12 a 15. 12 a 15, diz assim para nós: Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e os seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Jaziel disse: Escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amém, queridos? É um texto bem gostoso de ler e que traz um cenário muito interessante, porque o cenário aqui, queridos, só para vocês entenderem um contexto, o cenário, ele é um cenário que mostra um cenário político e espiritual dentro do povo de Judá, do povo de Deus. Então a passagem ela acontece durante o reinado de Josafá, rei de Judá. E Josafá, queridos, ele era um rei temente a Deus, conhecido por trazer reformas espirituais ao povo, restauração à verdadeira adoração a Deus, e ele remove a idolatria no meio do povo de Judá. Ou seja, um rei realmente que mudou a história ali de Judá. Mas nem tudo são flores, não é verdade? Surge ali um grande problema. E qual o problema que é? Existiu ali, queridos,
naquela situação, uma coalizão, uma união de 3 nações pagãs: os Moabitas, os Amonitas e os Edomitas. Eles se uniram para atacar Judá. E essas nações, queridos, elas tinham um histórico de inimizade com o povo de Deus. É meio óbvio, né? Paganismo, cristianismo, elas não se casam bem. E naquela situação eles estavam marchando com um exército muito numeroso, pronto para destruir Judá. Então, simplesmente, o que acontece, queridos? Judá sabia que não tinha forças para enfrentar um exército tão poderoso. Josafá sabia disso. Os soldados eram poucos, os recursos eram limitados e a destruição parecia eminente. Não tinha, não, assim, na visão humana não havia saída. Então, qual foi a reação de Josafá diante dessa situação? Ao invés de Josafá ele se desesperar ou buscar alianças políticas, né, como a gente vê, por exemplo, hoje, Josafá faz algo incomum para um rei. Sabe o que ele faz, queridos? Em meio a uma guerra eminente, ele convoca todo o povo de Judá para um grande jejum e clamor a Deus. Você já se sentiu assim também, meio como Josafá? Sem saída, sem forças? Já enfrentou uma batalha, uma situação tão grande que parecia impossível de você vencer? Pois é. Josafá ele nos ensina um princípio aqui, queridos, bem interessante para nós. Que quando nós nos deparamos com uma batalha que não podemos vencer sozinhos, nós devemos correr para Deus em primeiro lugar. E quando nós olhamos para dentro do capítulo 20 de 2 Crônicas, no verso 3, nós vamos ver, eu vou colocar para você aí, para que você entenda, que Josafá ele teve medo também. Ele não foi simplesmente, não tinha medo nenhum, não. Ele teve medo daquela situação como eu e você, humano como eu e você. E o verso 3 do capítulo 20 de 2 Crônica diz assim, ó: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Alarmado, queridos, alarmado. O que quer dizer alarmado? Com medo, assustado. Então, queridos, aqui nós podemos perceber algo bem interessante, que o medo, embora ele tivesse tido medo, mas ele não permitiu que o medo paralisasse ele. Mas pelo contrário, ele usou o medo para impulsionar ele a buscar a Deus. Olha o princípio. Eu posso ter medo, mas eu tenho que usar o medo a meu favor. Eu tenho que pegar o medo e falar, o que o medo vai me fazer? Ele pode me paralisar. Então eu vou agir, eu vou usar o medo a meu favor. Eu vou buscar a Deus. Eu tenho que usar o medo a meu favor. Então muitas vezes enfrentamos batalhas, como batalhas financeiras, emocionais, espirituais, familiares, né? Dentro do próprio casamento, onde você enfrenta essas situações e essa situação te paralisa. E isso não é algo que Deus quer que você viva. Porque muitas vezes você passa por isso e você fica tentando resolver isso tudo sozinho. O que Josafá fez? Teve medo? Teve. Ele pegou o medo, usou a seu favor e buscou a Deus. Você entendeu o segredo da vitória de Josafá? É o segredo da vitória para mim e para você também. O segredo da vitória de Josafá estava na onde? Estava na dependência de Deus. Tive medo, tive situações que me confrontou. Estou vendo algo que é muito maior do que minha capacidade humana. Recorro para Deus.
Busco a dependência de Deus. Esse é o segredo para a vitória, e não você ficar paralisado. Agora, quando nós voltamos para o verso 12, que nós lemos, nós vamos perceber algo ali na oração de Josafá. Olha só. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Olha só a importância desse verso, porque ele vai trazer 3 segredos dentro da intervenção divina, para que a intervenção divina aconteça na nossa vida. Josafá, dentro do verso 12, ele mostra três segredos para que a intervenção divina aconteça na nossa vida. Primeiro, ele reconhece a sua fraqueza. Ele diz: não temos força para resistir a esse grande exército. Segundo, ele admite a sua limitação humana, onde ele diz: não sabemos o que fazer. Quantas vezes você fala isso? Eu não sei o que fazer, eu não sei que atitude tomar. E terceiro, ele diz o quê? Nossos olhos estão postos em ti, ou seja, ele fixa a sua esperança em Deus. Você está entendendo, queridos? A profundidade disso aqui é uma chave poderosa para nossas vidas. E como que Deus responde diante dessa oração, diante desse clamor de Josafá? O verso 15, nós vamos ver isso. Olha só lá no verso 15, que nós já lemos, mas só para você relembrar. Jaziel, cheio do Espírito Santo, disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Ou seja, se eu for trazer isso para os nossos dias, deixa eu falar para você, amado irmão, que está fazendo esse devocional junto comigo hoje. Essa batalha não é sua. Você apenas precisa confiar em Deus. Você precisa trazer uma plena dependência a Deus, porque essa batalha não é sua. E sabe qual é o resultado dessa oração de Josafá? Desse clamor de Josafá? Quando o povo ele começa a adorar e a louvar a Deus, algo sobrenatural aconteceu. Sabe o que aconteceu? Deus simplesmente confundiu os inimigos e eles começaram a lutar entre si, sem que Judá levantasse uma única espada. O exército inimigo foi totalmente destruído. E isso nos ensina um princípio poderoso, queridos, que quando você clama e quando você confia plenamente em Deus, é Deus que luta as suas batalhas por você. Daí eu te pergunto, você está tentando lutar sozinho? Você está focado no tamanho do problema ou no tamanho do seu Deus? Porque seja qual for a sua batalha, Deus está nos mostrando dentro desse texto bíblico, dentro desse devocional, olha, a peleja, a batalha não é sua, é minha. É Deus dizendo para nós, se você clamar, se você confiar, a batalha não é sua, é minha. Está entendendo, queridos? Mas veja também que não somente dentro da história de Josafá Deus traz uma intervenção, aonde um milagre acontece, um impossível acontece, mas nós podemos ver em vários outros textos bíblicos. Se nós pegarmos, por exemplo, Lucas capítulo 18, verso 1 a 8,
Fala da parábola da viúva persistente. E você, com certeza, você já viu. Lucas 18, verso 1 a 8. Aonde essa parábola nos ensina que a persistência no clamor gera intervenção divina. Às vezes a resposta não vem no primeiro dia, como a gente quer. Muitas vezes a gente quer coisa para ontem. Mas aqueles que perseveram, eles enxergam, eles vivenciam o milagre. Quando eu vou para o livro de Salmo 34, 17, e essa sim eu vou colocar na tela para você, o salmista traz algo interessante, olha só. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. Olha só que interessante aqui. Os justos, aqueles que são retos diante de Deus, clamam. E o Senhor os ouve. Ponto e vírgula. Agora vem a consequência do clamor e de Deus ouvir. O que Deus ele faz? Qual é o resultado do clamor e do ouvir de Deus? Deus livra todos de todas as suas tribulações. Você percebeu? Último texto para que você acompanhe junto comigo. Livro de Êxodo, capítulo 14, verso 15 e 16. Quando a situação parece impossível, o mar não vai se abrir, o que acontece? Olha só. O Senhor então disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a sua mão sobre o mar e faça as águas se dividirem, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Muitas vezes, sabe o que falta para nós, queridos? Estendermos as mãos e clamar. Estendermos as mãos diante do impossível e clamar ao Senhor. Moisés estava diante de um obstáculo impossível, o Mar Vermelho. Mas quando ele clamou, Deus deu a estratégia. Ele levanta suas mãos, levanta seu cajado, e o milagre acontece. Muitas vezes a resposta de Deus vem com uma direção. Vem com um momento que você estende as suas mãos para aquela situação. Então você precisa agir. Então eu quero trazer para você, lembra que eu falei da ação prática? Eu quero trazer essa ação prática para você agora. Eu não sei qual é a sua maior necessidade, mas eu sei que você, dentro do seu coração, você tem um clamor a fazer. Então você vai pegar, vai estender as tuas mãos diante da sua maior necessidade. Nesse dia, depois desse devocional, depois que acabar esse devocional, você vai estender suas mãos diante da sua maior necessidade. E você vai clamar intensamente a Deus. Clamar intensamente a Deus. E depois você vai pegar, você vai escrever num versículo bíblico, num papelzinho, um versículo bíblico sobre o clamor. Pode até usar esse que nós usamos aqui, de 2 Crônicas. Você vai escrever aqui, vai colocar no seu bolso e você vai, durante todo o dia, no momento que você se lembrar, você vai pegar aquele papelzinho e vai ler aquele verso bíblico, aquele clamor. E vai declarar que você crê na intervenção divina. Você vai declarar, lendo aquele verso bíblico, depois daquela oração intensa, você vai declarar aquele verso bíblico, aquele clamor bíblico, e você vai declarar que você crê na intervenção divina. E você vai começar fazendo isso agora. Você vai lá nas mensagens do vídeo agora, aqui nos comentários do vídeo, e vai escrever lá assim, já para manifestar a tua fé. Eu creio na intervenção divina. Escreve lá, eu creio na intervenção divina. Amém? Já aproveita, compartilha esse devocional, queridos, com 3 pessoas que precisam de um milagre. Amém? E aqui eu quero dizer a você, amado irmão e amada irmã,
Deus não te esqueceu. Se ele interveio por Josafá, se ele interveio por Moisés, pela viúva, ele vai intervir por você também. O seu clamor não é em vão. Então, não espere para você buscar a Deus. Comece agora. Hoje mesmo, Deus quer agir na sua vida. Só que você precisa crer. Então se aproveita que agora você foi tomado por fé, por vontade, por coragem e parte para a ação. Amém? Amém, queridos? Deixa um amém bem forte também aí nos comentários para que nós possamos aí ter um maior engajamento. E não esqueça, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho de notificação, deixa um like lá, um joinha pra gente, para nos ajudar. Afinal de contas, esse devocional, ele te abençoou hoje? Abençoou? Então, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, curta, comente, compartilha e vamos para a nossa oração. Amém? Vamos lá? Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e adoramos ao Senhor por essa palavra, Pai, que nos ensina a clamar por uma intervenção do Senhor, aonde nós temos a certeza e a convicção que nós veremos milagres, Pai. Porque nós cremos na intervenção do Senhor em nossa vida hoje. Nós cremos na intervenção divina do Senhor sobre as nossas necessidades. E nós cremos que vamos ver o milagre acontecer hoje, Pai, em nossa vida. E tudo isso vai ser para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.